Não há maior tragédia do que pregar sobre a Bíblia sem ter o entendimento aberto pelo Espírito de Cristo. Não é simples e nem podemos, com a mente natural, compreender as Escrituras. Esta realidade foi ignorada através dos séculos. E os homens criaram suas teologias, seus dogmas e suas próprias conclusões a respeito de Deus, a respeito de Jesus e do Espírito Santo. Vamos ler no Evangelho de Lucas o que está escrito sobre abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Vejam bem, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, 45, diz assim: A seguir, Jesus lhe disse: São essas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse, versículo 46 e 47. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Veja que o verdadeiro evangelho, quando é pregado, ele provoca arrependimento. O resultado de arrependimento é a remissão de pecados. Hoje há evangelho no pecado. Sim, o evangelho falso, o Cristo falso, o Espírito falso, o engano, porque as Escrituras não estão abertas. As Escrituras precisam de ser abertas para que possamos pregá-la. Veja o que Jesus disse, que a pregação é para arrependimento e é para remissão de pecados. O problema humano é o pecado. O salário do pecado é a morte espiritual. Portanto, a humanidade está em morte espiritual. Precisa se arrepender para viver a vida eterna. E esta é a realidade do Evangelho. Não é questão de usar nomes, de usar palavras humanas, mas é questão de convencimento pelo Espírito Santo. É questão de crer para ver o reino de Deus, de nascer da água e do Espírito. Precisamos observar que Jesus está falando de profecias. Jesus está falando do que está escrito na lei de Moisés e dos profetas a respeito dele. Tudo foi escrito e o cumprimento é real e verdadeiro. Mas não é notado, nem mesmo pelas chamadas igrejas de hoje. A realidade espiritual está encoberta. O entendimento precisa de ser aberto pelo Espírito. Jesus disse em Apocalipse que ele tem as chaves. E ele deu as chaves a Pedro. E o Espírito Santo é o único que abre o entendimento. Assim, nós precisamos de compreender estas coisas. O espiritual, o mundo espiritual, precisa de ser aberto para nós. Se não for aberto por meio do Espírito de Cristo, a luz do mundo, nós não compreenderemos, nem entenderemos o que é utilizado por Deus nas suas palavras, nos seus livros, na sua revelação. Vejamos, por exemplo, o que está escrito em Isaías, no capítulo 29, nos versículos 23 e 24. Mas quando eles e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução ou aceitar doutrina. Veja que
Hoje, a grande parte dos que creem não aceitam a doutrina de Cristo, nem a doutrina dos apóstolos, nem mesmo a compreendem. Leem as Escrituras por meio de outros. Não compreendem por si mesmos. Precisamos buscar compreender a palavra do Senhor. Ela que é a luz. Saímos da nossa própria palavra. Lembre-se do que significa a palavra. Palavra é simplesmente a manifestação de um pensamento. Portanto, precisamos de fazer uma separação entre o que pensamos e a palavra e perceber que a palavra de Deus é que é luz. Isto lançará para nós uma iluminação maravilhosa. Poderemos, então, deixar de ser errados de espírito e ver as obras do Senhor. O versículo 23 de Isaías, do capítulo 29, diz que se os filhos verem as obras, eles santificarão o seu nome. Lembre-se, quando Jesus ensinou a orar, ele disse: santificado seja o seu nome. Pai que está no céu, santificado seja o seu nome. Primeiramente, a ordem de Cristo é que nós, como filhos de Deus, santifiquemos o seu nome. E santificar o seu nome está relacionado a ter os pecados remidos, o arrependimento, para sermos uma nova criatura e darmos testemunho aqui na terra de santidade. Sem santidade ninguém vê o Senhor, ninguém vê as suas obras. Então, os errados de espírito virão a ter entendimento. Veja, Jesus abre o entendimento. Aqui Isaías fala que os errados de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores vão aceitar instrução. A questão é que muitos se dão por sábios, sábios por si mesmos, sem terem o entendimento abertos e sem compreenderem bem as Escrituras, estão ensinando. E isso está produzindo a grande Babilônia. Isto está produzindo a mulher sentada sobre a besta, isto é, alguém sem entendimento. Lembre-se que o anticristo é o máximo de falta de entendimento. A besta é o máximo de falta de entendimento das coisas espirituais. Veja quantas coisas penetraram nas chamadas igrejas. São coisas humanas, naturais e carnais que os homens estão fazendo. Quantas misturas, coisas mundanas. Já não há mais separação entre o mundo e a igreja. E as coisas se tornaram como que únicas. Isto é terrível. Isto cega a vista, cega o entendimento. Que nós possamos meditar sobre isto. Se os discípulos que viram Jesus, andaram com ele, viram seus milagres, viram sua crucificação, tiveram com ele ressuscitado, eles tiveram necessidade de ter o entendimento aberto. Leia, está em Lucas, no versículo 45 do capítulo 24. Se eles tiveram que ter o entendimento aberto, quanto mais nós, que precisamos de, pela fé, compreender as coisas espirituais e receber o Espírito de Cristo e ter comunhão com Ele, o Cristo ressuscitado que nos dá vida. Quantas coisas temos que meditar e de orar, levar ao Senhor em oração, para que, arrependidos, tendo os pecados remidos, nós tenhamos comunhão espiritual e também possa o Senhor abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Louvamos Jesus, pois nós, errados de espírito, pois nós, murmuradores e pecadores, agora podemos ser santificados e santificar o nome do nosso Pai, dando um testemunho de santidade. Que a graça de Deus e o amor de Jesus esteja com você e que, pela fé, tenha coragem e leia as Escrituras, leia os Evangelhos, leia o que Jesus disse. Lembre-se, não é o homem em si mesmo que é luz, mas é alguém que está no Espírito. Somente por meio do Espírito de Cristo é que há iluminação, é que há entendimento, e que os errados de espírito virão a ter entendimento. Louvamos o Senhor
por abrir a nossa mente e por nos levar a compreender a sua palavra. Amém.